Como eu falei, eu me sinto como se tivesse o pavio, né? Acendendo o pavio e a qualquer hora o dinamite vai explodir. A presença do Espírito Santo é palpável entre nós. Amém. E queremos discernir, estava orando, clamando ao lado da Zaf ali embaixo, clamando para que, como o Senhor nos dirigisse nessa noite, para a gente falar a rocha, e não bater, né? E não naquilo que estamos acostumados, mas estarmos extremamente sensíveis, dependentes da manifestação do Espírito. Aleluia. Eu creio que tanto o quarto como o quinto ponto vão dar essa largada final para aquilo que o Senhor quer fazer em nossos corações. Tanto na questão de curas emocionais, como nós falamos antes, curas sobre a paternidade de Deus, curas libertando de rejeição, libertando de inseguranças, de ausência de paternidade. O Senhor quer derramar, já está fazendo isso pelo Espírito Santo que clama Abba Pai. Ele vai estar nos curando em nome do Senhor Jesus. Como também, certamente, num local desse tamanho, com tanta gente, deve haver pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Então vamos separar um tempo junto para ministrarmos sobre jovens, sobre crianças, sobre pessoas de mais idade, para que você possa se apropriar e fluir e ter uma experiência linda da parte do Senhor, sendo cheio, transbordando do Espírito Santo. Assim também, um irmão me perguntou ali atrás a respeito de curas. Temos alguns desafios aqui entre nós, pessoas conhecidas, outras não, que precisam de poder curador. E o Senhor já falou nessa noite que a mão dele está estendida, que a mão dele está presente, que agindo ele, quem impedirá? E que todos os céus, terra e mar, anjos e demônios estão submissos à autoridade dele, as enfermidades também. Então, ora comigo para que possamos dar toda concentração à sua palavra. Agora, fazemos cair por terra qualquer distração, qualquer cansaço. Agora, cai por terra em nome de Jesus. Para que toda a nossa atenção seja dada à tua palavra, e a tua palavra vem gerando fé. Mais ainda, que já tens feito no louvor dessa noite, na palavra profética dessa noite, agora também consolida essa palavra profética apostólica, para que tu possa consolidar essa palavra com sinais, prodígios, milagres, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Queremos receber uma medida de fé, uma medida de ver o invisível e ver o impossível. Eu mesmo, Senhor, eu quero me lançar para caminhar sobre as águas. Eu quero falar a rocha. Eu quero aprender a me mover mais profundamente contigo, Espírito Santo, do que eu tenho feito até hoje. A intimidade, a amizade, a parceria contigo, querido Espírito Santo de Deus. E nós não queremos te entristecer nos muitos exemplos que tu nos falaste antes, no final, antes do intervalo, mas pelo contrário, queremos te alegrar e queremos ser cheios da tua doce, preciosa presença, em nome de Jesus. Aleluia. Projeta na tela, por favor, meu querido, o quarto ponto de Efésios, já está aqui, Efésios 5:18, o texto tão conhecido, acerca de nós sermos continuamente cheios do Espírito Santo de Deus. O que era uma promessa se tornou cumprimento no dia do Pentecoste, e agora na palavra apostólica ela é um mandamento, um imperativo. Não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Português ainda é difícil para mim, algumas palavras. No original, dissolução significa que é contra a salvação. É assotia, contra a salvação. Ou seja, eu sempre tenho que ter um cuidado extraordinário com tudo aquilo que é entretenimento, seja da bebida, outras coisas, porque isso pode me desviar a favor da salvação. Então eu preciso, em vez de me distrair ou me embriagar com qualquer distração ou qualquer fuga,
Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas enchei-vos do Espírito. Falando entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Aleluia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E ali vai falando da vida cotidiana, rotineira da nossa casa, a submissão em amor, o cuidado, o pastoreio dos maridos, amando as suas esposas, os pais amando e criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, mas não provocando os filhos a ira, os filhos obedientes aos pais, e depois vai seguindo nas relações também sociais, de trabalho, de emprego e tudo mais, aonde nesse ambiente, nesse universo, seja da família, seja da igreja, seja do trabalho, nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito do segundo texto ali que eu coloquei na tela, que é Atos 13:52, que fala que os discípulos transbordavam do Espírito Santo e de alegria. É um texto dentro de uma conotação não muito positiva, porque fala que eles eram perseguidos, mas mesmo no meio da perseguição, mesmo em meio a muitos problemas e aflições, como fala o cântico do Asaf, eles eram cheios do Espírito Santo e cheios da alegria do Senhor, transbordando do Espírito Santo de Deus. Então, muita atenção, há um só batismo, uma experiência. A experiência do batismo no Espírito Santo é um evento singular e único. Assim como em 27 de junho de 1959 eu nasci. Foi o dia do meu nascimento. 20 de setembro de 1985 foi o dia do meu casamento. Foi o dia que eu casei com a Martinha. Esse ano nós vamos fazer 40 anos. Né? O Zap já está nos seus 43, mas estamos chegando, né? Então foi um dia especial, único, que eu casei com a Martinha e ela comigo. Se Jesus não voltar um dia, vai ter o dia, né, que eu parti para estar com Cristo. Então vai ser o meu dia do meu sepultamento. Ainda acho que faltam uns 30 anos para chegar lá, né? Mais ou menos. Estamos só, né? Não penso em pendurar chuteira, nem me aposentar, né? Estamos só... Eu vou estar lá, viu? E vai estar lá, o Asaf vai estar lá. Celebrando e cantando. Tocando violão, como ele esteve no enterro do meu pai, da minha mãe, né? O enterro do Moisés, do Erasmo, né? Então ali nós tivemos ali, em nome do Senhor Jesus, do Eduardo, meu sogro. Então assim, mas também vai ser um dia especial, único. Assim como o dia da minha salvação é um momento singular, um momento do batismo, por mais que pode até coincidir com o dia do meu arrependimento, fé, batismo em Cristo e batismo do Espírito Santo, pode ser concomitantemente ou conjuntamente. Mesmo assim, o batismo é algo especial, único e específico na minha vida. Diferentemente de sermos cheios do Espírito Santo. O ser cheio, ser ativamente cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua. Vou explicar de novo. O batismo é único e singular. Tá? No meu caso, foi com 15 anos na Suécia, num retiro da Assembleia de Deus, e ali me apropriei pela fé. E 2 semanas depois, num encontro de vigília de oração, eu tive uma experiência com o fluir em línguas. Tinha 15 anos, né? Já fazem mais de 50 anos, em nome do Senhor Jesus. Misericórdia, parece que foi ontem, né? Mas foi naquele dia que houve um apropriar pela fé do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Agora, depois daquele dia, todos os dias ao longo desses 51 anos, eu quero me qualificar para ser continuamente cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? É algo que é não mais singular, único e extraordinário.
Às vezes a gente encontra pessoas que dizem, ai, que saudade, naquele tempo, naquele retiro, naquele congresso, naquele evento, eu fui tocado pelo Senhor, mas depois nunca mais, como se fosse algo distante na memória e nostalgia. A nossa vida não pode ser caracterizada por isso. Nós precisamos, no dia de hoje, sermos mais cheios do Espírito Santo do que nós fomos ontem e anteontem. Você está comigo? Diga para a pessoa que está no teu lado, sede continuamente cheio do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, seja cheio continuamente do Espírito Santo de Deus. É uma experiência cotidiana, diária, diferente então da experiência do transbordar, do batizar, do ser cheio pela primeira vez, onde houve esse romper. Vem comigo para algumas considerações. Pode passar a próxima tela, por favor. Vamos ver se vai estar certinho ali. 4 coisas interessantes aqui, não sei se vai ser 3 ou 4, mas uma delas é que está o verbo no imperativo. Já falei isso para ti 500 vezes, ou seja, é um mandamento. Quando eu me dei conta, e quem me ajudou nisso foi o Victor Rodrigues, que vai estar conosco agora no Retiro dos Pastores lá em Porto Alegre, ele disse, aquilo que era uma promessa se tornou cumprimento no Pentecoste, e agora é um mandamento. E se eu não obedecer o mandamento, eu estou em pecado. Ou seja, se eu não estou cheio do Espírito Santo todos os dias, Senhor, eu tenho que me arrepender, pedir perdão e confessar meu pecado, porque eu estou, de fato, em pecado. Porque é um mandamento, está no sentido imperativo. Ou seja, precisa ser obedecido. Segundo lugar, entenda bem, está na forma passiva, mas não é passividade. Por favor. É na forma passiva que é o Espírito Santo que toma ação. É Ele que me enche. Eu sou passivo da ação do Espírito em mim. Eu não me auto-encho, né? Porque daí eu estaria me enchendo de mim mesmo, tá? E aí não presta. Eu preciso me disponibilizar ativamente, me coloco ativamente disponível para que o Espírito Santo me encha. Então é nesse sentido que no grego está na voz passiva. Agora, a minha resposta é estar ativamente disponível, proativo. Não é algo, Senhor, se tu quer mexer, então me enche. Estou aqui, né? Meio borocochô assim, não, nada disso. É você ativamente. Nós vamos ver depois os 4 verbos que complementam isso, para então como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está no presente contínuo, tá? Ou seja, é todos os dias. Não é algo ontem, anteontem, no congresso no ano passado, foi maravilhoso, o Fernandinho esteve aqui, foi aquele mover. Não. Que bênção que foi. Glória a Deus. Mas nós precisamos hoje, presente, né? Hoje é dia de nós sermos cheios do Espírito Santo, como estamos sendo no meio do louvor, da palavra e tudo que Deus está fazendo já nesse congresso. Glória a Deus, amém. A próxima tela vai nos falar que também é no plural, ou seja, se aplica a todos. Não é apenas algumas pessoas. Alguma elite espiritual, algum suprassumo da glória, alguns ministérios especiais. Não, é para toda a igreja, é para todos os discípulos. Amém, amados? É para todos os discípulos. Nós estamos, tanto na Suécia como na Polônia, onde o Jonathan e o Ben estão, e eles mandaram muitos vídeos das famílias, das crianças, inclusive eles foram professores de aulinha de crianças de 7 a 11 anos, uma turma em polonês, depois outra turma em norueguês, claro que eles falaram inglês, né? Mas assim, e das crianças sendo cheias do Espírito Santo. No retiro da Páscoa, esse ano, quando nós estivemos lá, junto com os irmãos, num congresso pessoal da Europa, veio gente da Alemanha, da Bélgica, da Espanha, da Itália, foi muito lindo. E a Teté, nossa netinha de lá de 7 anos, ela tinha sido batizada no Espírito Santo com 4 anos. Olha bem. E recebeu uma palavra em línguas.
E ela começou a pedir a interpretação daquela palavra em línguas. E nesse retiro, na Páscoa agora, ela recebeu a interpretação e recebeu outra palavra em línguas. E ela foi lá na frente testemunhar. Se Deus pode fazer isso com uma criança de 4, de 5, de 7 anos, porque Deus não pode fazer isso com teus filhos e teus netos? Amém? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós precisamos ser ativamente aguerridos para que todos, sem exceção, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. 4 palavras-chave, ali ficou meio deslocado ali o R, mas tanto falar como cantar e tocar. E é interessante tocando e cantando de coração. Ou seja, eu creio que o Espírito Santo tem um transformador de voz, que até a minha voz, eu não sei cantar direito, não sei tocar direito, mas quando eu canto em línguas e toco instrumentos celestiais no meu coração, eu transbordo do Espírito Santo de Deus. Falando entre vós, cantando e tocando entre vós, louvando ao Senhor, agradecendo. Toda queixa, murmuração, incredulidade, negativismo tem que ser extirpado no vocabulário do discípulo. E eu digo para mim mesmo: Senhor, eu quero cada dia como ser cheio, falando entre nós, cantando entre nós, tocando entre nós. E não quer dizer só com instrumentos musicais, é tocando no coração. No coração eu consigo até fazer um solo de guitarra. Que nem o João Batista. Eu posso fazer um solo do baixo. Aleluia. Ainda, quando eu tocava trompete. Mas, Senhor, eu não quero tocar. Eu quero cantar. Eu quero falar. Eu quero te agradecer. E eu quero me submeter a ti, Senhor Jesus. Você diz amém? Vocês que me conhecem sabem que eu amo caminhar. Ainda damos uma corridinha, mas eu ali na caminhada, na corrida, eu começo a louvar, começo a cantar em línguas. Eu levanto as minhas mãos na rua, na praça, aí onde nós moramos, ou em qualquer lugar no mundo onde eu estou. É impossível não ser cheio do Espírito, falando em cânticos, em línguas espirituais, cantando em cânticos e hinos conhecidos, derramando diante do Senhor com gratidão, de coração e de coração, te submetendo uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a forma de nós sermos continuamente cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A igreja diz amém? Para nós avançarmos em santidade e para um dia onde almejamos a glorificação, só é possível a formação, a expressão, a manifestação do caráter de Cristo em nossas vidas através do batismo do Espírito Santo e através de sermos todos os dias cheios do Espírito e da palavra de Deus. Você diz amém? Senhor, eu quero nesse ponto já orar para que haja uma consciência distinta da tua pessoa. Não algo mecânico, não algo apenas falando em línguas pelos cotovelos de qualquer maneira, de uma forma automática, mas, Senhor, falando, orando, cantando, expressando com melodias celestiais a tua glória, Senhor, transbordando com novos cânticos, seja em português, seja em inglês, seja em línguas, Senhor, com interpretação. Senhor, nos leva a um patamar superior de dons e ministérios, como o Dani tanto tem enfatizado entre nós, Senhor, para que todos nós sejamos profetas, para que todos nós sejamos cheios do Teu Espírito, e sendo cheios do Teu Espírito, todas as coisas vão para o lugar. Nosso casamento,
O amor do casal, a submissão, a honra, o cuidado, o serviço, o trabalho, Senhor, a provisão, todas as coisas debaixo da ordem do Espírito Santo de Deus que em nós governa. Derrama-te sobre nós. Antes de concluirmos, onde vamos falar mais sobre como receber o batismo do Espírito Santo, deixa eu entrar no quinto ponto, creio eu. O próximo. O quinto ponto é essa força e poder que está no livro de Efésios, que o Dani já deu uma palhinha aqui, falando para nós antes no louvor. Mas Efésios capítulo 1, abra a tua Bíblia, pois nós vamos ver juntos ali também, onde então o poder de Deus, versículo 17, chega a ser algo que tu quase perde a respiração quando tu lê isso. E por isso nós precisamos ler e ver e proclamar com espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo. Iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, onde todos os principados, potestades, dominadores deste mundo estavam tentando subjugar a vida de Cristo na sepultura. Mas Cristo Jesus foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo está agora na vida de cada um de nós que cremos. Volta ainda para a página anterior ali, digo, slide anterior. Efésios 3, 7. Vai nos falar, o Paulo diz o seguinte: eu fui constituído ministro, conforme ao dom da graça, a Deus concedida a mim, segundo a força operante do seu poder. No versículo 16, como o Dani já leu e eu tinha lido antes, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, com dinamite, mediante o seu Espírito. Versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja a glória. E se não bastasse, Efésios 6:10, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você pode virar para a pessoa que está ao teu lado e diga isso: quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos tomar do energético de Deus todos os dias para sermos turbinados, energizados, catapultados com poder para toda demanda contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o ego, contra o diabo, contra qualquer inimigo do discípulo. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos capacitado com poder. Agora, segura aí. Continua comigo na próxima tela, que é o versículo que nós acabamos de ler. Pode passar, querido. Próximo slide. Vai nos falar de Efésios 1, 17 a 20. E eu quero destacar aqui: suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E quando eu leio uma coisa dessa, eu levanto a mão e eu grito: eu creio, Senhor. Você pode levantar a mão contigo e dizer em voz alta: eu creio. A eficácia, a grandeza, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder
o qual que ele ressuscitou, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita. Eu não sou nenhum expert em grego como nosso querido Moisés. Eu lamento, devia ter sido um estudante mais qualificado além. Né? Eu cheguei a ter várias aulas com ele, mas eu não fui o melhor aluno. Mas eu adquiri um amor às Escrituras muito grande. E de vez em quando, né, hoje os aplicativos te ajudam. Olha o que o Espírito Santo colocou através da vida de Paulo nesse versículo, que possivelmente seja um dos versículos mais poderosos, mais dinamite que existe no Novo Testamento. Abra ali na próxima tela conosco. Pode abrir. Efésios 1:17 ali na próxima tela. Ele começa dizendo assim, ó: suprema grandeza do seu poder. Começa com hiperbalo. Já é trilegal, né? Eu gostei disso aí, parece maneiro, né? Hiper vem dali, hipermercado, hoje, né? Ou seja, é algo muito grande. Depois vem ainda megatus. Vem da palavra megaton, né? Algo explosivo, algo que é muito grande. Depois entra na palavra conhecida nossa no português, dínamos, que é tanto dinamite como dínamo, né? No carro ali, da bateria, tudo mais. Ou seja, tem várias palavras trazidas para o português a partir disso. Dinamite, dínamo, mega, hiperbalo. Se não bastasse, próxima tela. Onde então a eficácia é a palavra energia, que é o nosso português também existe. Tá? Que significa com grande efetividade e habilidade. Força, a palavra grega é ictus, significa também força, capacidade, aptidão. E depois chega no poder, não é dinamite de novo, o dínamos, agora é kratos, com grande força, com grande poder e com grande resistência. Eu não sei tu, mas eu fico doido. Eu fico doido com uma coisa dessa. Aí eu me lembrei como explicar isso. Tu te lembra a potência de 10? Né? Se tu pega 10 na primeira, 10. Né? Mas 10 no 2 é elevado à segunda, é 100. 10 na terceira, 1000. Né? Aí já vai para 10.000 é 100.000. Né? E aí a próxima já é 1.000.000. Nós estamos falando aqui... Paulo, para tentar traduzir pelo Espírito Santo, ele coloca força, poder, energia, é 10 elevado à sexta potência. Eu queria escutar um aleluia. Tu não está entendendo nada. Fofinho. Amados, eu prego para mim, porque tem um versículo em Filipenses 3:10 que diz: eu quero o conhecer e quero conhecer o poder da sua ressurreição. Porque o mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos e todo o pecado da humanidade estava concentrada sobre ele, todas as enfermidades estavam sobre ele, todas as maldições estavam sobre ele, mas ele com o poder do Espírito Santo, ele foi ressurreto, onde principados, poderes, dominadores deste mundo tenebroso não puderam segurar o Filho de Deus na sepultura. Me ajuda, volta de novo, só para não errar aqui a tela anterior e depois passar essa tela também. Vem comigo. Hiperbalo, megatos. Não. Bem, não tem problema. Hiperbalo, megatos, dínamos, energios, ictus e kratos. São os 6 verbos
que fala a todos. Todos falam de energia, todos falam de poder, todos falam de autoridade, todos falam de eficácia, todos falam de eficiência, todos falam de perseverança, de resistência, de poder que está disponível para cada um de nós. Poder sobre o pecado, sobre pornografia, sobre impureza, sobre tentação, sobre carnalidade, sobre impaciência, sobre ira, sobre qualquer tipo de quadro. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, Senhor, toda enfermidade está debaixo do poderoso nome de Jesus. Eu quero tanto te sacudir nessa noite e te esclarecer e pedir que o Senhor derrama sobre nossos olhos e tira as escamas da incredulidade, da mesmice, da cegueira espiritual, da miopia espiritual, do astigmatismo espiritual, para que nós começamos a ver a grandeza, o poder, o hiperbalo, o megatos, e dinamos, e os kratos ictus do poder do Espírito Santo que está na vida de cada um de nós que cremos. É o mesmo poder que operou em Cristo, agora também sobre essa coluna, sobre essa cabeça, sobre esse câncer, sobre essa enfermidade, sobre essa rejeição, sobre espírito de depressão, fora em nome de Jesus. Vai ministrando fé em nossos corações pela palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As últimas duas telas que falam acerca do batismo do Espírito Santo, e depois vamos concluir para praticar aqui em nome de Jesus. Depois você recebe o PowerPoint, só me pedir, me acionar no WhatsApp ou no Instagram, que a gente passa para você. Eu coloquei aqui que o batismo do Espírito Santo ele tem 3 expressões bíblicas. Tanto que o Espírito Santo foi derramado, outro é sermos imersos e batizados para dentro do Espírito Santo, e outro é bebermos dos rios de água viva e assim sermos cheios do Espírito Santo. Então, essas 3 expressões, derramado sobre, é beber e dessa maneira ser cheio e transbordar, como também sermos colocados dentro, para dentro desse ambiente que é a pessoa do Espírito Santo, ambiente entre aspas. Então, nós somos incluídos, batizados, revestidos. E diferente do batismo das águas, desse batistério eu não saio mais. Já pensaste nisso? Do batismo das águas, tu é ressuscitado e levantado em novidade de vida. Agora, no batismo do Espírito Santo, é para tu ficar imerso dentro das águas do batismo do Espírito. Permanecer cheio, todo tempo e toda hora. Quando formos orar contigo, tenha expectativa das 3 expressões. De cima, caiu, foi derramado o Espírito Santo. De dentro, começa a beber rios de água viva e vai sendo cheio, até transbordar. E também seja imerso, submerso, submergido, batizado dentro do divino Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E me cativa que Jesus continua com esses 2 ministérios, sentado no trono, à direita do Pai. Ele continua nos batizando no Espírito. E Ele continua intercedendo pela nossa completa salvação, justificação, santificação e glorificação. Jesus é o batizador. É a Ele. Jesus pede, Jesus me batiza do Espírito Santo e com fogo. Fogo que vai limpando, fogo que vai queimando a carnalidade, o pecado, a impureza, a sujeira. Oh Senhor, o egocentrismo vai queimando tudo que é palha e vai limpando. Senhor Jesus, tu é que batiza. Jesus é o batizador. Você diz amém? Aleluia. O mandamento claro de Jesus a todos os discípulos.
conhecemos isso, não é opcional. Ele disse: não saiam de Jerusalém, espere até que do alto sejais revestidos de poder. É um mandamento claro. Todo discípulo que se achega a Cristo precisa passar integralmente pela porta. Arrependimento e fé, batismo em Cristo Jesus nas águas e batismo no Espírito Santo, recebendo o dom do Espírito, doreia, mas também o batismo, entrando pela porta que é Cristo Jesus. Ele é a porta e ele também é o batizador no Espírito Santo de Deus. Um convite de amor a todos os discípulos que têm sede. Ainda no avião para cá, na quinta-feira, eu li João 7, 37, 39, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, diz a Escritura, fluirá. Isso ele diz com respeito ao Espírito, que eles haveriam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado ainda, porque Jesus naquele momento ainda não havia sido ainda glorificado. E aí vem o próximo ponto: Cristo Jesus exaltado, o Espírito Santo derramado. Atos 2:33, Jesus recebendo a promessa do Pai, derramou o Espírito Santo naquele dia do Pentecoste. Cristo exaltado, o Espírito Santo derramado. Você diz amém? Amém. Quando eu entendi isso, nunca mais tive qualquer tipo de angústia ou ânsia para tentar ministrar o batismo do Espírito Santo. Não, porque ele já foi exaltado. E ele também já derramou. E ele continua derramando, batizando sobre toda a carne. E basta eu pedir, basta eu crer, basta eu me apropriar, basta eu receber e basta eu fluir em nome de Jesus. Orando, a palavra fala que todo aquele que pedir, recebe. Lucas 9, Lucas 11, 9 a 11 vai dizer: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se. E ele fala isso a respeito do Espírito. Então, quando você vier aqui logo mais, você diz: Jesus, eu te quero pedir o batismo do Espírito Santo. E eu quero a medida completa, Senhor, nas 3 dimensões e com palavras em línguas e profecia e visões e sonho. Eu quero tudo aquilo que tu tem para mim, Senhor, o pacote integral. Eu peço a Jesus, o batizador, e eu sei que ele dará, pois todo aquele que pede, recebe. Aleluia. Próxima tela ali. Aleluia, Senhor Jesus. Recebendo por fé, me apropriando. Naquele dia, aqui antes da nossa frase, na brincadeira, aqui, quando eu tinha 15 anos, eu não entendi direito, mas eu fiz por orientação do Espírito. Naquele dia, pela fé, eu não tive nada de experiência exterior, mas eu, naquele dia, me apropriei pela fé, como está lá em Gálatas, capítulo 3. Recebeste o Espírito por obras da lei ou pela fé? Naquele dia, eu me apropriei, como depois aprendi com Erasmo. Tomei posse, agarrei para mim, e em vez de continuar só pedindo, comecei a agradecer. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. A expectativa desse fluir do Espírito, Atos 2:17 vai dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E o capítulo 2, versículo 4 e 5 vai dizer que todos ali naquele dia do Pentecostes começaram a falar em línguas. Então, eu quero te convidar a ter uma expectativa em fé de falar em línguas distintas, línguas de homens ou línguas de anjos, o que o Senhor vai dar, que tu possa profetizar, que tu possa ter visões
e tu possa ter sonhos. São as 4 manifestações legítimas que nós podemos reivindicar no bom sentido, esperar no bom sentido, nos apropriar do bom sentido, para que fluam a partir do batismo do Espírito Santo e depois toda a manifestação dos dons do Espírito de 1 Coríntios 12. Isto é para todos, não é para alguns, é para todos. Eu creio, muita gente me contesta às vezes, porque acha que eu exagero, mas eu tenho base bíblica para crer que a consequência, não a evidência exclusiva, mas a consequência naturalmente sobrenatural e sobrenaturalmente natural, colocando assim dessa maneira, vai ser o falar em línguas. Porque ao falar em línguas, eu vou começar a ter uma comunicação direta do meu espírito para com o Espírito de Deus. Eu vou começar a ser edificado no meu homem interior. E eu vou começar a ser curado no meu espírito. E ele vai começar a interceder no meu espírito por coisa que eu nem entenda e nem sei. Mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Você diz amém? Vamos praticar. Quero concluir aqui para não me alongar mais, porque eu quero dar tempo para que possamos, de fato, aleluia, ver a glória do Senhor entre nós. Vamos nos colocar em pé? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia.